Fazendo uma série de mensagens com o tema Enraizados. E a proposta que Deus tem colocado no nosso coração, quando pensamos nesse tema, foi de desafiar a mim e a você a fugirmos da superficialidade. Talvez uma das marcas dos nossos dias seja a superficialidade. E nós falamos nesses dias sobre a necessidade de estarmos enraizados na Bíblia, de termos um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Falamos nesses dias sobre oração. Falamos nesses dias sobre estarmos enraizados na fé. E hoje pela manhã eu quero pensar com você sobre estarmos enraizados numa vida vibrante e profunda com o Espírito Santo de Deus. Talvez das doutrinas bíblicas menos entendidas e mais confundidas seja a doutrina do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai dizer que o mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o poder que habita em nós. A palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Não é sem razão que algo tão importante seja tão negligenciado e por vezes tão mal compreendido. É interessante que o Espírito Santo, que é aquele que nos une, durante décadas, foi aquele que nos separou, inclusive criando barreiras denominacionais. Deixa eu dar um exemplo para você. Você lembra do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2? Lá estavam reunidas pessoas das mais variadas, judeus dos mais variados lugares. O Espírito Santo foi derramado. Pedro começa a pregar. As pessoas dos mais diferentes lugares começam a ouvir a mensagem na sua própria língua. O resultado daquilo é que 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. É interessante que essa foi a primeira vez no Novo Testamento, ou melhor, a segunda vez no Novo Testamento em que houve a expressão sobre línguas. Mas a primeira vez que aconteceu na Bíblia foi na Torre de Babel, quando o Senhor observa a soberba do coração humano, e então eles começam a falar de forma a não se entender. Ou seja, no primeiro episódio do Antigo Testamento, onde há menção de línguas, há separação. No primeiro episódio, onde há menção de línguas no Novo Testamento, e a ação do Espírito, a impressão que eu tenho é que aquilo que foi feito em Babel, que causou desunião, foi restaurado no dia de Pentecostes. Quem estava longe, o Espírito trouxe para perto. O Espírito, ele traz unidade ao corpo. E não é sem razão que o inimigo das nossas almas tem plantado tanta confusão e tanta dificuldade em entendermos o papel, a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida da igreja. A W. Tozer vai dizer, ou dizia em um de seus escritos, que se o Espírito Santo fosse retirado, 95% das coisas que nós fazemos como igreja, nós continuaríamos fazendo. Porque de alguma forma nós nos esquecemos daquela palavra que o Senhor dissera no livro de Ageu: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E se existe uma verdade que nós precisamos resgatar, que nós precisamos viver, que nós precisamos entender, é que nós jamais conseguiremos dar um passo adiante se não formos uma comunidade totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que significa ser enraizado no Espírito, eu quero ler 2 textos com você. O primeiro eu quero ler Atos capítulo 1, verso de número 8. Atos de número 1, verso de número 8. E depois eu quero ler com você João no capítulo 16.
A palavra de Deus diz assim em Atos capítulo 1, verso de número 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso de número 7. A palavra de Deus diz assim: mas quando eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tem ainda muito que lhes dizer, mas agora vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que o ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo onde podemos lê-la, e pedimos-te que ela fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu não sei aqui quem já passou pela dor, pela experiência de perder uma pessoa querida. E quando a gente perde uma pessoa querida, se existe algo que marca a gente, são as últimas palavras que essa pessoa diz. Eu não sei se você já ouviu pessoas comentando assim: olha, papai antes de partir, ou meu avô antes de partir, ele disse isso. Fulano antes de nos deixar, ele falou aquilo. Eu, como pastor, nesses 26 anos, já tive a oportunidade de presenciar algumas pessoas partindo. E ouvir destas pessoas algumas últimas palavras. E como estas últimas palavras marcavam a família e aqueles que estavam em volta. Os dois textos que nós lemos falam de últimas palavras do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, últimas palavras antes dele morrer na cruz. Em Atos, capítulo 1, no verso de número 8, últimas palavras antes dele subir aos céus. Mas estas duas últimas palavras falavam de um mesmo tema. Falavam do Espírito Santo de Deus. E Atos 1:8 ele vai dizer: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante que a palavra testemunha, aqui no original, e você sabe, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é a palavra martiria, da onde vem a palavra mártir. E a palavra martiria não significa testemunhar com a fala, mas significa, sobretudo, testemunhar com a vida. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: olha, há de descer, vocês receberão tamanho poder, ao terem uma experiência com o Espírito Santo de Deus, que a vida de vocês vai falar mais alto do que a voz de vocês, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós não fomos chamados simplesmente para falar, mas nós fomos chamados, sobretudo, para viver. E eu vou dizer um negócio para você: testemunhar de Jesus com a vida, só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu sempre digo aqui que tem coisas que são muito difíceis. Dá outra face. Diga aí, isso é fácil? Eu já contei aqui do primeiro treino que eu levei o Caleb na escolinha de futebol. Molecada toda esperta, malandra.
E ele, zagueiro de condomínio, criado em apartamento, era o pato da escolinha. Eu lembro quando ele entrou em campo, o menino matou a bola, ele veio marcar, todo aberto, o menino deu um lençol nele, aí todo mundo... Ih! Quando ele voltou para marcar, eu sei que ele levou 3 lençóis assim, em menos de 10 segundos. Eu sentado no banco a ponto de dar a luz a uma criança colorida. E quando ele entrou no carro, eu falei assim: meu filho, teu pai nunca foi bom de bola, mas ninguém nunca fez isso comigo. Na primeira que o cara fizesse, eu quebrava o cara. E ele falou: e eu vou ser violento, pai? Eu falei: que ódio desse menino. Meu filho, vai para cima. Rebenta com esse menino. Aí ele foi jogando, foi ficando esperto. Aí um dia ele encontrou um jogador profissional que falou assim: você está jogando em que posição, Caleb? Ele falou: eu estou como volante, primeiro volante, cabeça de área. Aí o cara falou assim: Caleb, então, ó, pancada, é pancada, é pancada. Aí fui num jogo com ele. Escolinha do CSA contra a escolinha do Flamengo. O menino estava virado no giraia. Até sem bola, ele estava batendo. Já desse eu fui assistir um jogo da embaixada dele, lá da PIB, contra uma outra igreja. Quando ele entrou, os meninos começaram a gritar: Caleb é pitbull. E o menino dando pancada para todo canto, e eu feliz da vida dizendo assim: aí ó, esse é meu garoto, é o pitbull do papai. Irmãos, a vida cristã, ela é extremamente desafiadora. Ou melhor, a vida cristã, ela é impossível na força do braço. Você dizer não, sabendo que nós temos 3 grandes inimigos. Nós temos a carne, que é a nossa natureza decaída. Ninguém precisou ensinar você a desobedecer, ninguém precisou ensinar você a mentir, ninguém precisou ensinar você a se rebelar, é a tua natureza decaída. Nós temos um mundo, que são os valores corrompidos à nossa volta, e às vezes você começa a pensar assim: mas parece que só eu estou andando nessa direção. Às vezes parece que só você está nadando contra a maré. Às vezes você é um empresário e fala assim: mas todo mundo faz por fora, por que tudo eu tenho que declarar por dentro? Olha o absurdo que eu pago de imposto, e olha o quanto eu tenho de retorno. É o mundo, esse sistema. Mas nós temos também, irmãos, o diabo, que a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E eu preciso dizer para você que nós só conseguimos vencer estes 3 grandes adversários, a carne, o mundo e o diabo, e testemunharmos de Cristo, se vivermos no poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor disse assim: vocês serão minhas testemunhas. Vocês não serão necessariamente os grandes pregadores. Vocês não serão, ele poderia ter escolhido outra palavra, ele poderia ter escrito: vocês serão meus arautos. Vocês serão meus proclamadores. Vocês serão os pregadores. Mas ele escolhe a palavra: vocês serão minhas testemunhas. Mas esse testemunho só é possível a partir de uma forte experiência com o Espírito Santo de Deus. No segundo texto, onde Jesus está se despedindo, antes da cruz, ele fala 2 coisas aos discípulos que eu queria chamar a sua atenção. No verso 8 ele diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, pecado não é aquilo que eu acho que é pecado.
pecado nem tão pouco, ele é vencido se eu resolver encher o ouvido do Jadson, dizendo assim: Jadson, é pecado, 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 está errado, você vai para o inferno. Ó, já estou sentindo, ó, churrasquinho de Jadson. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, isso eu posso ou não posso? As pessoas adorariam que eu dissesse para elas, ou que eu desse para elas um livro de regra dizendo: crente pode, crente não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Até o primeiro copo pode, a partir do segundo já está no inferno. Se você espera isso de mim, espera deitado, porque sentado vai cansar. Quem nos convence, irmãos, é o Espírito. Ao passo que você vai dando espaço ao Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele vai colocando os pingos nos is. Teve uma época que o crente era conhecido por aquilo que ele não fazia. Você lembra dessa época? O cara falava assim: fulano é tão assim, não gosta de festa, não gosta de rir, não bebe, não dança. Eu acho que o fulano é crente. Uma vez eu estava andando no centro do Rio, Madureira. Eu era professor de inglês, 97 mais ou menos. Ainda fazia o seminário. Aí veio um cara na minha direção com a camisa assim: não bebo, não fumo, não cheiro, não pipipi, não sei o quê. Eu falei: isso é um servo do Senhor, louvado seja Deus. Olha aí. Aí atrás estava escrito assim: morri. O crente, ele, durante muito tempo, ele foi reconhecido por aquilo que ele não fazia. A gente tinha aquela famosa briga da música do mundo. E eu acho que eu nunca ouvi música de Marte, de Júpiter, então toda a música é desse mundo. E aí depois a gente passou por um outro tempo, aonde também não tinha mais freio, virou um trem sem freio. Os crentes hoje estão um trem doido, irmãos. Mas eu lembro que quando meu pai, ele entregou a vida a Jesus, teve um encontro com Jesus, acho que foi em 1967. Tinha um baile, ele era recém-batizado, e tinha um baile de formatura dele. Aquela época, um crente dançar era um negócio fora do normal. Eu lembro que o meu pastor, quando eu era menino, dizia assim: você nunca vai encontrar numa mesma perna um joelho que se dobra e um pé que dança. Eu cresci ouvindo isso, irmão. Nunca está na mesma perna. A menos que você dance só com essa perna aqui e olhe com essa daqui. De repente, vai que você é habilidoso só com a perna esquerda. Mas ele dizia: você nunca vai encontrar. E eu lembro, eu era líder de adolescente, a gente falava isso para a turma lá: não existe isso. E meu pai, em 67, bota tempo aí, mais de 50 anos atrás, procura o pastor dele e diz assim: pastor, me converti, eu me batizei. Só que eu convivi 4 anos e meio com essa turma. Estou indo a todas as celebrações. E agora é o baile de formatura. Posso ou não posso ir? O pastor dele, já com quase 80 anos de idade, ou com mais de 80 anos, na verdade, virou para ele e falou assim: Altair, eu acho que você deve ir para o baile. Mas, e se eu dançar? Ele falou: eu acho que você deve dançar. Meu pai falou: estou com habeas corpus preventivo. Nem para o inferno eu vou mais, depois do pastor me autorizar a não só ir para o baile, como dançar. 10 anos se passaram. Papai, ele tinha muita ligação com o pastor Mesquita, que era o seu pastor de então, e ele era o motorista do pastor Mesquita. Todos os domingos pegava o pastor Mesquita ali no bairro de Ipanema, levava até o Rio Comprido. E um dia no caminho ele falou assim: pastor, há 10 anos atrás, eu trouxe essa pergunta para o senhor,
E o Senhor me deu essa resposta. E tem 10 anos que eu fico procurando uma oportunidade de tirar essa dúvida com o Senhor. O Senhor pode me explicar por que o Senhor, naquela época, crente, uns nem televisão assistia, até ir para o Maracanã era pecado, o Senhor mandou eu ir para o baile? E ele, com toda a sabedoria, virou e disse assim: meu jovem, existe uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Essa lei da física também é uma realidade no mundo espiritual. Se eu dissesse para você não vá, você não iria, mas seria só legalismo. Mas eu disse vai. Mas se você observar, durante todos esses anos, eu tenho trabalhado com você, para você ter uma vida cheia do Espírito. E ao passo que o Espírito vai tomando os espaços da sua vida, algumas coisas, ou melhor, muitas coisas que tinham tanto sabor, começam a perder sabor. Eu não estou aqui, por favor, entrando na questão da dança, não é sobre isso que eu estou falando, tá? O que eu estou falando é que existem coisas na minha vida e na sua vida, que ao passo que nós vamos caminhando com Deus, ao passo que nós vamos dando espaço ao Espírito Santo de Deus, ao passo que Ele vai nos enchendo, e aí eu preciso dizer a você que se o batismo com o Espírito, em Atos capítulo 2, foi uma iniciativa soberana de Deus, quando o Espírito foi derramado, irmãos, os discípulos nem orando estavam. Se você olhar no capítulo 2, você vai perceber que eles estavam sentados. E o judeu não orava sentado. Eles estavam assentados e Deus decidiu derramar, batizar, inaugurar o ministério do Espírito na vida da igreja. Foi uma decisão soberana de Deus. Nós não podemos marcar o dia para a ação do Espírito de Deus. É Ele que decide fazer, como fazer, quando fazer, da maneira que Ele quiser fazer. Mas há uma ordem, lá em Efésios capítulo 5, no verso 18 e 19, que diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Se o primeiro passo é Deus quem dá, o regar a planta todo dia é uma decisão minha. Eu preciso ansiar ser cheio do Espírito todos os dias. É Ele quem convence. Irmãos, a gente não precisa ficar vigiando a vida do outro. E por favor, eu sempre peço isso nas igrejas onde pastoreio, quero falar aqui, já disse, quero repetir. Não se ocupe em vigiar a vida do irmão, nem tampouco em me trazer relatório. Porque se ele estiver pecando, fazendo algo de errado, você está pecando fazendo fofoca. Então vocês podem dar as mãos e sentar os dois no banquinho da disciplina. Então, não se ocupa com isso não. Mas a minha oração é que você busque ser cheio do Espírito. Existem coisas na sua vida que talvez incomodem a todo mundo à sua volta, mas você fala, mas isso não tem problema nenhum. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque Ele vai te convencer. Eu tenho certeza, irmãos, que o que nós precisamos é muito mais do que um convencimento intelectual. Se você perguntar para uma pessoa, para um tabagista, para um fumante, se ele sabe que o cigarro faz mal à saúde, óbvio que ele sabe. Ontem a gente estava conversando na mesa e um irmão daqui da igreja estava falando de um primo que chegou a pesar apenas 240 quilos. Você consegue imaginar o que é isso? E ele disse assim, meu primo, ele comia 10 passaportes, para você que é de fora, um cachorro quente grande,
junto com 2 cocas de 2 litros. Você acha que esse camarada não sabia que aquilo fazia mal para a saúde dele? Claro que ele sabia. Irmãos, nós precisamos mais de que um convencimento intelectual. Nós precisamos mais de que uma informação que encha a nossa mente. O que nós precisamos para que haja mudança de vida, para que haja transformação na nossa história, é de um convencimento do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus toca na nossa vida e diz, isso não, chega. Ele não só dá a orientação, mas Ele nos dá o poder para que a gente possa viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Mas nessa palavra de despedida, Jesus disse uma última coisa que eu quero destacar com você. O texto diz assim, no versículo de número 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Você pode personalizar esse texto comigo? Trazer para você e dizer assim, Ele me guiará a toda verdade. Vamos falar juntos? Ele me guiará a toda verdade. Jesus apontava para uma realidade futura, que era do início do ministério do Espírito Santo. O Espírito foi derramado no capítulo 2. No dia que você entregou sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz em Efésios 1:13, que você foi selado com o Espírito. O Espírito habita em você. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. E Ele está disposto a te guiar a toda verdade. Ele é o nosso professor diário. Irmãos, no ano de 98, eu estava passando por uma turbulência tão grande na minha vida. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha um convite, tinha 2 convites para pastorear no Rio. Tinha recebido uma bolsa para estudar fora. Minha vida profissional estava um caos. Eu, à época, era professor de inglês, fazia tradução, mas tudo confuso. E me imagine, irmãos, um sarapatel de coruja estava a minha vida. E havia um homem na cidade do Rio de Janeiro, hoje ele é missionário na Espanha, que eu considerava um dos homens mais íntimos do Senhor que eu já conheci. Pastor Elton Rangel. Ele era pastor da Igreja Batista de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. E um dia, eu estava no seminário, e aí eu morava num prédio ao lado do filho dele, do Júnior. Eu falei, Júnior, eu preciso conversar com seu pai. Ele falou, vai lá na igreja quarta-feira. Quarta-feira é o dia de atendimento. Irmãos, eu peguei um ônibus. Irmão, volta a dar aquele ônibus. Que passa em tudo que é lugar do mundo. Onde você pensar, Dubai, Paripueira, Barra de São Miguel, Avenida Jatiuca, aquele ônibus passa em tudo quanto é lugar. 7 horas, acho que eu levei 24 horas para chegar lá na igreja de Moça Bonita. Quando eu cheguei, o gabinete parecia dia de atendimento do SUS, quando o bicho está pegando. A fila de gente, eu falei, gente, esse povo tem muito pecado para confessar. O negócio está cheio, e eu com os meus aqui, não sei o que eu faço. Eu sentei 2 horas no sofá. 7 horas. A secretária veio e disse para mim assim, pastor Elton vai lhe atender, mas vai lhe atender muito rapidamente, porque 7h30 começa o culto. E ele tem que tomar um cafezinho ainda. Eu falei, tá bom.
Entrei na sala, ele já me recebeu de pé. Quando a pessoa recebe você em pé e não senta, ela está dizendo o quê? Seja breve e agradarás. 1 Tércio 7,5. E aí, ele aperta a minha mão, mantém a mão esticada e diz: fala, jovem. E aí, eu esperava que ele fosse sentar, ele em pé, segurando minha mão. Falei, então, é mais rápido do que eu pensava. Aí eu contei toda a minha história, acho que em menos de 1 minuto. E ele virou para mim e disse assim: não tenho nada para lhe falar. Eu falei, agora deu. Eu vim para cá, peguei esse ônibus infeliz, passei o dia dentro do ônibus, passei 5 horas esperando. O cara me atende em pé e diz que não tem nada para me falar. Ah, parabéns para você. Aí ele falou assim: mas posso orar pela sua vida, quer? Irmão, quem recusa oração, né? Até... Eu tenho um amigo que é ateu, que ele pede. Um dia desse ele me convidou: você pode vir dar uma bênção no meu casamento? Eu falei, mas que bênção é essa que você quer? Você é ateu, sua mulher é agnóstica, explica aí. Mas oração, ninguém está recusando. Aí ele falou, quer uma oração? Eu falei, quero. Ele orou, quando ele acabou de orar, ele falou assim: tenho 2 coisas para lhe dizer. Eu falei, opa, já melhorou. Não tinha nada, orou. Saiu do 0-0 para o 2-0, tá bom demais. Ele falou, falei, pois não, pastor. Ele falou, o que você falou comigo, não fale com mais ninguém. Aí eu falei, bonitinho, nem me ajuda, nem deixa eu procurar ajuda, né? Parabéns. Ele falou, porque cada pessoa que você procurar vai te dar uma opinião, você não vai chegar a lugar algum, você vai ficar doido. Então não procure mais ninguém. Eu falei, faz sentido. E aí ele disse assim, a segunda palavra é: converse com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Ele vai te guiar a toda verdade. Eu preciso dizer algo a você. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Se Jesus disse que Ele nos guiaria a toda a verdade, se o apóstolo Paulo afirmou que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito, eu creio, irmãos, que nós devemos levar a sério isso. Eu não sei em qual encruzilhada da vida você está. Eu sei de uma coisa: nas encruzilhadas que eu me encontrei, a melhor coisa que eu fiz foi ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu, com tanto lugar bonito nesse mundo, fazer de mim e de você a sua morada. E Ele não faz uma morada decorativa. Às vezes você compra um quadro que você acha bonito, coloca na sala, mas é só decoração. Ele não é uma peça decorativa. Ele instrui, Ele ensina, Ele mostra o caminho a seguir. Ele nos conduz a toda verdade. Eu quero concluir, irmãos. Preciso fazê-lo dizendo que talvez nós estejamos correndo o mesmo risco de Samuel. Você lembra de Samuel? Samuel foi fruto de um milagre. Sua mãe era estéril. Foi fruto de um milagre. Foi criado no templo. Mas quando Deus falou com ele, ele não conhecia a voz de Deus. E muitos de nós talvez conheçamos tudo sobre a religião, conheçamos tudo sobre a igreja, mas não conheçamos a voz do Senhor. Não conheçamos ainda o guiar do Espírito Santo de Deus.
Precisamos ser uma igreja firmada, enraizada no Espírito Santo.